Olá, olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Território em Atividade, nessa noite maravilhosa de segunda-feira, né? Promete muito com essa nossa convidada fabulosa, que vocês assim irão amá-la. Eu tive o prazer de conhecê-la por meio da minha irmã. E tudo começou assim, acompanhá-la na página dela, e enfim, eu não vou ficar falando muito não, já vou convidá-la porque hoje é a nossa segunda live, dando continuidade àquela proposta que eu falei com vocês, que nós estaremos trazendo os nossos participantes, os nossos palestrantes, e eles estarão colocando os pontos de vista deles, que não necessariamente seja o ponto de vista do território em atividade, a gente quer deixar isso bem frisado, mas aqui é o espaço onde a gente quer realmente trazer essas conversas, esses diálogos, para fazer com que a gente saia um pouco dessa caixinha e pense um pouco mais sobre as nossas práticas, sobre o nosso fazer pedagógico, sobre a educação como um todo. E é com muito carinho, com muita honra, que eu vou chamá-la. Jéssica, vamos lá. Ai, E... querida! Boa noite! Boa noite, Jéssica! É uma honra tê-la aqui conosco no Território em Atividade. É assim, me tornei fã em pouco tempo e, enfim, estou emocionada, eu confesso. Ai, querida! Eu quase chorei já na introdução, porque além de você me apresentar muito bem, a proposta acho que a nossa proposta é muito parecida, sabe? O pessoal ainda a gente tem o costume de segregar. Se pensa como eu penso, eu fico perto. Se não pensa, eu me afasto. E a gente esquece que a gente aprende com tudo, né, o tempo todo. Então, assim, e outra, a melhor forma de você mudar um pouquinho o pensar da pessoa, que às vezes você nem concorda, é estando perto. Porque quando você está longe, você não consegue influenciar mais em nada, né? É verdade. E o contraditório faz parte da vida, né? Isso que é o belo, né? A gente escutar o outro, né, por inteiro e respeitar a decisão dele também de encontro àquilo que a gente acredita, né? Porque a gente acaba, vamos dizer assim, vou até usar uma palavra, ruminando, né? Repensando, refletindo, né? Retroalimentando as nossas informações. Mas assim, eu gosto de falar, já percebeu, né? Então, eu não posso falar porque o conteúdo é muito bom, gente, é muito bom. Afinal de contas, quem é Jéssica Zuzzi? Ai, meu Deus, que pergunta, né? Olha, eu assim, eu falo que eu nunca pensei em ser professora, eu nunca pensei em estar no ramo de educação. Eu fui para os Estados Unidos para ser babá, para aprender inglês, aqueles projetos todos. E quando eu voltei, eu falei assim, nossa, eu tive o melhor emprego do mundo, que era cuidar de criança. Eu amava. Pensa que aquelas babá não via a hora de ir embora, não via. Eu amava. E eu trabalhava extra. Todo final de semana tinha hora extra para fazer. E o pessoal me ligava. Naquela época não tinha Instagram, nada. 10 anos atrás. Eu lembro que eu fiz cartão de visita e levei nos parques. Distribuía para as mães. Então era cheio de hora extra, porque eu gostava de trabalhar com as crianças. Aí eu voltei, entrei no meio corporativo. Né? Por causa do inglês, favoreceu. Só que pensa numa infelicidade até o topo. Só que a gente não se dá conta que a gente está infeliz. A gente acha que é daquele jeito mesmo, né? Até que a empresa que eu trabalhava, que era a Lenovo, fechou a porta aqui no Brasil e foi para o México. E aí eu fiquei desempregada. Eu trabalhei na IBM e depois na Lenovo. Aí um amigo meu falou assim, Zuzi, enquanto você está aí com rescisão de contrato, não tinha nem dado baixo ainda na carteira, ele falou assim, você não quer dar uma aula aqui de inglês para uma professora que vai casar, não? Só uns 5 dias e tal, tal, tal. Falei, claro. Aí, quando eu entrei na sala de aula, quando eu vi as crianças vindo me abraçar e sorrir, não sei o que lá, eu falei, que? Eu tava naquele meio corporativo de gente estressada, sendo que tem um mundo aí. Aí eu falei, acho que é isso que eu vou fazer. E nisso eu já estava empregada praticamente em outra empresa, pedi a demissão, falei, vou me dedicar à educação. Aí eu virei professora de inglês. Né? Aí depois que eu fui para o colégio, para a escola infantil, né? No colégio bilíngue, aí eu virei professora do quinto e no quarto ano.
Aí misturei também disciplina positiva, que eu já tinha aprendido lá como babá, e comecei a aplicar em sala de aula, e começou a funcionar. Começou a dar certo, eu comecei a dar orientações para pais, comecei a dar orientações para outros professores, e agora que estou, aí todo mundo perguntava as coisas e ficava respondendo por WhatsApp. Falei, quer saber? Eu vou montar meu Instagram e compartilhar a informação. Daí que veio, né? Mas assim, eu entrei na educação totalmente contrário. E eu acho que por isso que me fez literalmente me mergulhar e amar tanto, sabe? Porque aí eu não tinha formação nada e eu me sentia tão menos professor que me fez estudar muito mais. Sabe, ao invés de tipo, tô com diploma, tô acomodada, e tinha certas coisas que eu via e falava, meu, não tá certo isso, não tá certo, né? E aí eu fui trilhar meu caminho e aqui estou. Arrasou, arrasou. Se encontrou, né? E isso que é o mais importante, né? Você, nesse seu processo aí, você se encontrou, se redescobriu, né? E educação é isso mesmo. Ou você, ela tem os seus extremos, ou você ama ou você odeia, né? Então, assim, você tem que se identificar de fato com a educação. Fala um pouquinho agora desse seu projeto, daquilo que você tem trabalhado na sua rede social, e depois a gente vai entrar na nossa temática propriamente dita. Ok. Então, assim, meu Instagram no começo era para dar orientações para pais e mães, adulto responsável que tivesse com alguma criança ali, com técnicas e ferramentas da disciplina positiva. Então, tipo, para conter uma birra, para adolescente que na época que não quer ouvir muito. Então, eu tava muito voltado para isso. E comecei a fazer consultoria parental. Então, a família me contratava, eu via o problema da família estrutural, estudava, dava as orientações, a gente fazia os encontros semanais e ali eu ia norteando. Só que aí a demanda para professores do tipo, não estou suportando essa sala de aula, esse aluno, não sei o que eu faço com isso. Aí eu falei, quer saber? Deixa eu abraçar minhas amigas sabe, também, porque estavam assim. Eu achei um público muito assim, a gente é carente, né? Tanto é que a gente se troma nos corredores da escola, às vezes a gente quer conversar a vida em 2 segundos, a gente às vezes não tem nem tempo para desabafar. E muitas professoras vêm no meu canal lá e falam para realmente compartilhar, sabe, o que está sentindo no dia a dia. E é lógico que eu falei, me apaixonei pela sala de aula, pelos alunos, só que não é fácil ser professor. Eu trabalhava numa empresa que eu passava crachazinho e saía cafezinho. A porta abria e fechava. O pessoal ia me buscar de táxi, sabe? Eu fazia hora extra, era táxi que me levava embora. Aí me tornei professora, eu tinha que levar paninho úmido para pagar a lousa, porque não tinha apagador, não tinha cadeira na sala dos professores, tinha que sentar no chão. Ia de uma escola para outra com 15 bolsa, e era apostila, aquelas coisas, não podia usar. Então, assim, às vezes eu tirava foto, digitalizava um arquivo, não podia usar celular em sala de aula, não tinha computador. Então, assim, né, foi uma rotina extremamente desgastante. E até às vezes, hoje eu pergunto, nossa, como é que eu consegui? Sabe? E aí é o acolhimento mesmo com as professoras, né? Agora, em fevereiro, eu vou lançar o meu curso, meu workshop, que é o melhor professor do mundo. Né? O melhor professor do mundo nem sempre é para as mães, somente para as crianças, mas é para o professor também. O professor tem que entender que ele é o melhor do mundo. Todo santo dia, sabe? Tipo, porque a demanda é muito grande, a frustração é enorme, né? Mas é para acolher e para ensinar. Não que eu seja melhor do que ninguém, mas eu de estar ali mergulhada, lendo e tentando repassar as informações. Mas é isso aí, a gente tem que se ajudar. Eu penso que a nossa classe, ela mais do que nunca, com essa pandemia louca que está acontecendo a nível mundial, mais do que nunca a gente tem que unir forças, literalmente, né? Nos despirmos da coraça dessa carapaça não, vou fazer isso só para mim, e compartilhar realmente as suas informações, compartilhar aquilo que você sabe, e porque através do compartilhamento, da partilha, é que a gente aprende. Igual agora, nesse exato momento, que eu vou querer saber de você. Território e Atividade quer saber de você. Afinal de contas, as escolas, né? Elas são redes operacionais ou espaços criativos? Olha, Ou tem mais uma outra coisa aí que... eu coloquei lá na enquete outros e coloquei como certo, né? Porque a minha Aham. ideia é fazer uma caixinha depois. O que você realmente pensa? Eu não gosto muito da ideia de que para você defender uma coisa, você anula a outra.
né? Do tipo assim, pode ser um espaço operacional? Pode. Pode ser uma rede de apoio que às vezes a mãe não tem em casa. E muitas vezes muitas vezes a escola é a único apoio que uma mãe tem para deixar o filho. Então, às vezes sim, é uma rede operacional, né? O pessoal tá ali, tá cuidando, tá mantendo salvo, seguro. Então, não deixa de ser uma rede de apoio também, uma rede operacional, né? Eu digo assim, operacional parece muito mecanizado. E às vezes é horário, entra, sai, fecha. Então, assim, para uma mãe solteira, para uma mãe que não tem uma mãe, uma sogra para ajudar, para ficar com a criança, alguma coisa assim, muitas vezes acaba sendo uma rede operacional mesmo, que é de entrega, sabe? Entregar o filho, vem aqui buscar, porque nesse período do dia eu não consigo ficar com você. E a gente sabe que é muito assim, né? A gente tem período de férias, o que a gente está mais vendo hoje em dia, pai e mãe não sabem onde deixar o filho. Pai e mãe precisam trabalhar e as crianças estão de férias e vai na casa da tia, vai na casa do vô, fica o dia inteiro no YouTube, fica o dia inteiro no celular, porque o pai e a mãe estão trabalhando, às vezes em casa, e do tipo, não tem onde deixar a criança, né? A gente não tem brinquedotecas públicas, a gente não tem um parque que dê para levar, sei lá, o pai ficar com o laptop, sabe, você entra ao parque e a criança brincando. A gente não tem isso, né? Então, assim, não deixa de ser uma rede operacional muitas vezes para esse pai, para essa mãe, para essa família, que não, às vezes a demanda de cuidar de uma criança e dar, do tipo, dar o suporte, eles não conseguem. Eu trago assim um exemplo próximo. Se meu sobrinho fica com meu sogro e com a minha sogra, eles não têm tanta agilidade para brincar. Se as crianças vão lá, vão ficar seguras, né? De estar ali, às vezes estão alimentadas, mas estão na TV, mas não estão literalmente desenvolvendo várias habilidades. Estão ali porque precisam. Espaço criativo tem que ser para criança, né? Do tipo, tem que ser para criança se desenvolver, né? E aí que tá. Então, assim, pode ser as duas coisas, e muitas vezes é as duas coisas, dependendo de quem ali tá encarando. Né? É lógico que a gente não está romantizando nada, mas muitas mães deixam as crianças ali porque precisam, querem mesmo deixar. Né? O que a gente não pode fazer a partir do momento que a criança entra para a escola, a gente não dê espaço para ele ser criativo, não espaço para ele ser ser humano. Né? Eu vou te provocar. Vamos lá. Eu vou te provocar. É nesse sentido de redes operacionais, com relação ao currículo da escola, né? Porque a gente sabe, e até a terminologia aqui no nosso país, grade curricular, né? Já remete já a alguma coisa já presa, estanque. Isso não limita um pouco a ação da criatividade da criança, ou até mesmo do próprio profissional da educação, Sim. Porque, né, ele não tem aquela liberdade, ou não, ou essa perspectiva que eu estou apresentando não condiz. Claro que condiz, né? Tipo, é muito engessado, né? E às vezes às vezes a gente tem até um diálogo muito bom e um discurso muito bom, dependendo da escola que você trabalha, de até incentivar projetos multidisciplinares para desenvolver várias habilidades nas crianças, né? Para eles entenderem que a vida é um enorme projeto, né? Porque e o que mais a forma que eles mais aprendem, né? Quando eles realmente se movimentam, quando realmente eles pensam, ao invés de ficar lá sentado e só recebendo as informaçõezinhas ali, né? Computando e esperando que um dia alguém pergunte para devolver essa informação. O discurso, às vezes, é muito belo, né? Do tipo assim, pode-se fazer um projeto aqui, a escola aceita, o professor não precisa ficar engessado. Só que quando o professor ousa, muitas vezes, é muita crítica de mãe, que acha que o professor não está dando aula porque passou uma música, né? Eu tive uma semana com meu ensino médio, que eu coloquei lá o discurso de Martin Luther King para eles debaterem, traduzirem, porque era professora de inglês, interpretarem, né, e teve um brainstorming, eles fizeram artes, fizeram cartazes, e foi a semana o discurso, né, do speech. Eu recebi um monte de crítica da mãe, que aonde já se viu em tempo de dar aula, ficava passando um filme. Então, assim, tudo que às vezes a gente quer aproximar, que a gente quer sair, muitas vezes a gente é criticado,
né? Por isso que eu prezo tanto para essa reforma, sabe? Do tipo, aos poucos, que o pessoal comece a entender, né? Que eu até coloquei aqui, né? Qual é a função realmente da escola? Historicamente tiveram várias funções, né? Eu coloquei assim, a primeira do tipo foi desenvolver habilidades sociais e intelectuais. Na sociedade egípcia era realmente para decifrar, para ler e escrever. E isso era para poucos, né? Porque era um tesouro, né? Então assim, só as famílias afortunadas tinham acesso. Aí depois veio na China, que era multidisciplinar um pouquinho, que abrangiu mais um pouco. Lá eles davam um direito até de entender direitos espirituais. Olha que bonito. Lá, resgatar lá, olha que legal. Aí depois veio para Atenas, que era de esculpir, de desenhar, de pintar. Realmente, né, até de esportes, que era de esportes de impacto, de força e de guerra. Então, olha quanta coisa aprendi na escola, porque era necessidade e demanda da sociedade na época. Né? Para atender aquele nicho, né? E aí às vezes a gente pergunta, o que a gente está ensinando? Ensinando para entender, para abranger o que na vida dessas crianças? Né? Do tipo, aí é uma questão de perguntar, agora esse tema de estar tudo ali alinhado, você tem que abranger isso. Que dia que você vai chegar em página tal? Quantas páginas do livro você leu hoje? É muito sufocante. Né? Porque às vezes a gente tem imprevisto em sala de aula que a gente precisa parar o pedagógico mesmo para cuidar do socioemocional. E aí, se você vê que você está com uma roda lá discutindo com os alunos por que teve a briga disso, por que isso aconteceu, muitas pessoas que passam pela sua sala de aula acham que você está matando tempo, que isso é menos importante do que a página do livro. Esse é o ponto, né? E aí a criança fica 13 anos num sistema educacional que parece mais um sistema, né? Do tipo... Prisional. Vamos ser sinceros. Sistema prisional. Eu tentei procurar outra palavra, mas não veio, né? Até mesmo porque a própria nomenclatura, né, da grade curricular, vai remeter o quê? Grade curricular, gente. A nossa cultura ainda ela está muito presa a essa questão muito conteudista, né, pelo que eu percebo. E a parte da criatividade no contexto da escola, dá para acontecer? A parte da humanização, isso dá para acontecer? Olha, é isso que eu luto. E o ano passado eu testei isso 100%, todos os dias do ano letivo. E assim, o conteúdo, quando está alinhado com a conexão, com a criatividade, ele vai muito mais facilmente. Quando você quer aquele silêncio absoluto, você no centro da sala de aula e passando, as crianças estão em qualquer outro lugar, menos com você. Sabe? Do tipo, é você soltar a linha e deixar aí. Tanto é que assim, eu coloco metas para os meus anos, assim, né? 2021, a meta era ser menos conteudista e criar mais conexão com meus alunos. Não é uma meta que você coloca lá de emagrecer, de guardar não sei quanto dinheiro. Eu coloquei essa meta de vida. Eu falei, eu quero essa meta de vida. E aí tudo fluiu mais. A leitura de um livro fluiu mais. Sabe, fazer centros, fazer grupo com as crianças. Sabe, fazer projetos de ciências, ao invés de ficar lendo no livro o que é fricção. É quando eles irem lá e fazerem um freinho, para testar, fazer o carrinho. E assim, aí o tempo que você perderia, né? Para ficar lendo um livro, porque depois você pergunta, depois de 2 minutos, eles não entendem, não lembram de mais nada. Porque eles literalmente precisam colocar a mão na massa, né, para aprender. Então, assim, é lógico que tinha momentos que são um silêncio mais absoluto, que era a correção de uma tarefa de lição de casa, de matemática, de porcentagem, mas quando não, a gente fazia a conta de divisão no chão, a gente fazia a área para medir com risco no chão. E, nossa, o que você precisa? É criatividade, somente. Para ensinar padrão numéricos para eles, primeiro eu ensinei com um movimento. Do tipo, um pulo, uma palma e para cima. Aprenderam o que é padrão? Então, vamos fazer isso com os números agora. E cada vez eles se movimentavam. Quando eles têm essa conexão com o corpo e com o intelecto, eles gravam muito mais facilmente. Então, assim, eu estava ali com o quarto e com o quinto ano. Mas eu acho que tudo dá para se adaptar, sabe? A Débora, ela falou que esse universo de escola, ela vai começar agora com o filho dela.
Débora, prazer ter você aqui com a gente, tá bem? Beijão, saudade. E aí ela tá falando aqui da questão do método Montessori. Quem, né, teve a oportunidade de conhecer, é um método que tem seus pontos benéficos, né? E assim, cada um tem o seu ponto de vista. Eu já tive o prazer de participar também de formações, né, nessa área do método Montessori. Eu, particularmente, mergulhei um pouco mais na abordagem regia-miliana. Não sei nem se você já ouviu falar. Já. Em São Paulo é bem mais difundido. E foi justamente em São Paulo que eu fiz o curso. Grão de Chão, uma escola... Estou falando aqui porque realmente eu tive o prazer de contemplar a realidade nessa escola. E tem vários métodos. No caso da abordagem regia-miliana, eles não gostam de falar método, eles gostam de falar abordagem, porque é algo que é flexível conforme a criança, né? O método é uma coisa mais regimentada. Isso. Então, partindo dessa perspectiva da criatividade, né? O que você falou foi uma das lives que eu ouvi, um dos seus vídeos, né? De dar importância à criança, de escutá-la. Eu achei a coisa mais linda, porque é isso que eu acredito, né? Então, dentro desse contexto de ser um profissional da educação, escutar a criança, você acha que isso é fácil? Não. Eu consegui fazer muito mais isso o ano passado, porque meu número de alunos era pouco, eram poucos alunos. Né? Mas a gente não consegue ouvir, às vezes, 40 alunos, que eu já tive sala de aula com 47 alunos. Então, não tem como você criar uma escuta empática com o aluno, enquanto o outro está destruindo não sei o quê. No começo, não. Mas a partir do momento que um é ouvido, eles começam a entender que você dá importância para quem eles são. Eles só querem se sentir do tipo pertencentes e importantes o tempo todo. Né? E a gente tem essa cultura de anular o que eles acham o que eles querem. Sabe, não sei, mania, essa cultura de menosprezar a criança e o adolescente. Como se tudo da opinião deles fossem menos. Sabe, por exemplo, se estou eu aqui com um adolescente uma criança de 11 anos, e ele fala, nossa, tá calor hoje, vamos tomar um sorvete? Muitas vezes a reação, sorvete, você tá louco? Hoje é segunda-feira, vai jantar, vou comer arroz e feijão. Se eu estiver aqui com a minha amiga, ela fala, nossa, hoje tá calor no sorvete, nossa, hoje o sorvete ia ser demais, né? Que delícia. Porque a gente tem mania de negar tudo que vem deles, sabe? É muito forte isso de a gente não ouvir. E eles sabem muito bem quando eles estão sendo ouvidos ou não. Esse que é o ponto, sabe? E às vezes você não está com condições de ouvi-los, porque é muito pontual, você fala, olha, meu querido, me dá 2 minutos, deixa eu terminar isso e eu já falo com você. Porque a gente ouve o aluno arrumando material, né? A gente ouve o aluno... É difícil pra gente parar e ouvir. Eu sei que é muito fácil falar, né? Mas a prática realmente no dia a dia é difícil. E às vezes eles não têm esse espaço, sabe, para falar. Eu já tive aluna que estava tentando suicídio com uma depressão no ensino médio. Eu passei e vi o que ele escreveu na carteira. Ele escreveu na carteira assim, alguma coisa assim, para onde vai depois que a gente morre? Na carteira dela. E tinha um monte de coisa no papel, escrito lá, eu odeio minha vida, Aí eu passei e falei, poxa vida. Aí eu pedi para ela para que ela ficasse e me ajudasse um pouquinho. Depois da sala de aula, que eu tinha muito livro para levar. E aí eu fui conversando com ela até a outra sala de aula, mas isso é um assunto para uma outra conversa. E aí ela perguntou, aí depois ela veio perguntar para mim por que eu tinha, que eu tava perguntando as coisas para ela. Né? Aí eu falei assim, olha, eu vou ser sincera com você. Porque já era adolescente, tudo, né? Eu falei assim, eu vi o que você escreveu na sua carteira e vi o que estava escrito nos seus cadernos. Ela falou, você leu? Se era para chamar atenção, que a gente fala, se era dor, o fato de alguém ter visto e se importado, ela abriu um sorriso. Entendeu? Por isso que a gente fala que, às vezes, o ouvir são várias formas. Entendeu? De você ver. Se você falar, nossa, cortou o cabelo, hein? Gostei assim, na régua, papapá. Já sabe que você tá olhando, tá vendo, né? Mas é tudo isso, de conexão mesmo. O espaço da escola para a criança, para o estudante,
E o que você acha? É importante? Ou nós podemos abraçar o homeschool, como nós falamos na outra live, né? A nossa convidada, ela é a favor do homeschool, né? O máximo que ela pôde segurar o filho dela, ela fez, né? A realidade dela é uma, né? Nós temos N realidades, né? No nosso país. Mas partindo do princípio assim, pensando na criança, a criança por criança, o estudante por estudante, a criança, né? O espaço escolar, ele se faz necessário? Olha, não é porque eu sou professora, mas eu sim, né? Eu acho assim, não tem muita gente que está com professor particular, que está com aluno que tá aprendendo muito mais do que estaria aprendendo na escola, aquela expectativa que cria de aprender. Só que a criança não está tendo tempo de desenvolver outras habilidades, né? De vida que a gente pede, por exemplo, trabalhar em grupo, de ouvir, de esperar, de dar opinião. Né? Aqui foi a Débora que falou do Ezequiel, o filho dela vai estudar numa escola montessoriana, né? Pelo que eu entendi, sim, né? Porque Uma das coisas que eu acho mais bonito lá é a mistura de idade em sala de aula. Porque você, sabe, a criança conviver com outras crianças fora da idade dela, a gente separa por idade para ficar mais fácil o conteúdo pedagógico, aquelas coisas, a capacidade de armazenamento de informação. Então fica todo mundo ali dentro. Mas montessoriano, eles dividirem espaço literalmente da sala de aula, que eles têm um tapetinho onde eles vão colocar o que eles vão brincar. Então, esse espaço é meu, eu cuido desse espaço, eu limpo depois, eu arrumo. E o outro não vai vir pisar no seu tapetinho, porque ele entende que é respeito mútuo, porque você também não vai pisar no tapetinho dele. E a responsabilidade depois de fechar o tapetinho, enrolar e colocar lá na prateleira, que é de organização, de espacial mesmo, de saber onde... Meu, é maravilhoso. Então, assim, e outra, olha só o padrão de sociedade que a gente tem hoje em dia. As famílias, eu não tenho filho, né? Não consegui engravidar, tenho 40 anos. Estou pensando, assim, no processo de adoção e já queria que viesse mais do que um, né? E se fosse família, uma criancinha com irmãos, já, porque eu acho extremamente importante a convivência com o irmão. Eu sou filha única. E muito da minha história de vida eu acho que às vezes se perde porque eu não tenho alguém para compartilhar. Então, mas é a realidade de hoje. Ai, filho, é muito caro, é muito cansativo, então é um só. Tudo bem, seja um só, que seja amado, que seja respeitado. Mas as crianças são, a maioria, filho único. Então, a oportunidade de, às vezes, aprender a dividir, aprender do tipo ser criança, aprender a ser criança não, que eles sabem, né? É do tipo, o direito de ser criança, muitas vezes é na escola. A criança, se ela tem que ficar o dia inteiro estudando, imagina o tanto que ela não tem que ficar silenciosa, o tanto tempo que não passa sentada, o tanto tempo que não passa do tipo, a criança não consegue manter tanto tempo de concentração. Se ela tá fazendo isso, é torturante para uma criança ficar fisicamente parada. Sabe? Na minha sala de aula eu faço movimentos o tempo todo, sabe? Movimento break, do tipo, eu faço, é que assim, faz isso, que eu dava aula em escola bilíngue, então assim, muitas atividades, às vezes, eu não lembro em português. Mas, por exemplo, a gente brincava de faz isso, mas não faz aquilo. Então eu pulava, faz isso, não faz aquilo. E quando eu falo não faz aquilo, não era pra não fazer, né? E do tipo, porque tinha uma hora que eu via que fisicamente eles estavam exaustos, eles estavam assim escrevendo. Eu já não via mais nada. Só vi o cocotinho aqui da cabeça, né? Eu falava, vai, pessoal, o que vocês acham de uma pausa? A pausa, às vezes, era estátua. Do tipo, a pausa da pausa, mas era só levantar. Descontrair, entendeu? E aí fica assim, como que essa criança vai fazer tudo isso em casa? É mais seguro? Às vezes desenvolve mais habilidades do tipo, do pedagógico. Ai, mas meu filho aprendeu muito mais do que na escola. Lógico que na escola são vários. Mas aí que tá, é comunidade escolar. É saber do tipo, respeitar a fila na hora da merenda, sabe? Então, assim, eu acho que sim. Pode se aprender muito mais em casa, pode ser mais seguro, mas nada substitui ainda a escola, sabe? A escola acaba sendo a extensão da rua que a gente tinha antigamente, sabe? Que a gente não brinca mais na rua. São crianças de apartamento, de condomínio fechado. Filho único, quando é que vai ter contato social com outra criança? E eu até falei isso esse final de semana numa família que eu estive. As crianças, quando elas se encontram, quando é assim, elas se encontram com outros adultos juntos.
Ai, que chatice. Aí lá vai a mãe do não sei quem falando que o filho não sei de quem. Meu, deixa as crianças com criança. E antigamente era muito mais fácil porque geralmente o pessoal tinha 5, 6 irmãos. Então tinha um irmão que era inteligente, mas era egoísta. Tinha um outro irmão que era criativo e super sociável. Tinha um irmão que nananã. Então você já aprendia várias personalidades e várias maneiras de lidar com o outro dentro da família. Então a escola acaba sendo o segundo ciclo social que a criança vai participar. Até Então, mesmo porque para ela tentar resolver os conflitos dela, né? Ter o espaço, o momento dela. É claro que o adulto, né, pode até monitorar de uma forma mais distanciada, mas permitir que essa criança ela consiga se resolver, né, da melhor forma possível. E a Débora fala o seguinte, exatamente isso, né, com relação ao método Montessori, né, que ela gosta. Ele vai aprender a dividir, a compartilhar, e isso é na escola que ela está falando. Então, assim, são as opiniões, né? E que a gente está aqui justamente para isso, para provocar as pessoas a pensarem que, de fato, elas pensam referente à educação, né? Se estão a favor do homeschool, ou se são a favor das escolas, né? As instituições escolares. Mas essas instituições escolares, elas como espaço de reprodução, mera reprodução, ou espaço de criatividade, né? Como você colocou aí, pela sua fala, se eu estiver errada, me corrija, tem que ter um pouco das duas coisas, né? Tem que saber ter o equilíbrio. E esse equilíbrio não é tão fácil assim. Não é. Por isso, assim, de tudo que eu vi, que eu indico muito, as técnicas da disciplina positiva, da Jane Nelson, tudo que ela aplica em sala de aula, é justamente isso. Que a gente é firme quando precisa ser firme, quando é questão de segurança, quando é questão do pedagógico. Porque a minha responsabilidade também de transmitir conhecimento é extremamente satisfatório para mim. Se eu ver um aluno escrevendo muito mal, se eu ver um aluno falando uns absurdos intelectuais, do tipo, de onde tirou isso? Ou de fazer uma conta muito errada, minha estima vai super no chão de como professora também. Por isso que eu falo que é o equilíbrio, né? Nessas horas a gente precisa ser firme. E a gente precisa ser gentil com a criança, como um ser humano. De pensar diferente, de deixar tentar. Vários projetos que eu fiz com as crianças, eu falava, ai meu Deus do céu, isso não vai dar certo. Mas eu não vou avisar agora. Eu sei que não vai dar certo, porque, eu tenho 40 anos, eu já fiz essa aula várias vezes. Isso não vai dar certo. Mas pro pequeno é a primeira vez que ele está tentando. Então, A experiência dele, né? Dele, não minha. Se eu ficasse lá dando palpite, os projetos iam sair lindos, mas não seriam dele, seriam meus. E eu já fiz. Eu já não tô mais lá. Já fiz meus trabalhos pedagógicos para a faculdade e assim vai, é a vez dele. Então, tipo assim, é aquela velha história. Você deixa a criança pentear o cabelo, mãe? Deixo. Nossa, meu filho penteia o cabelo dele aqui em casa. Aí na hora que ele, antes de sair, peraí, meu filho, vai lá e arruma. Do tipo, você acabou de fazer o que o menino fez. Deixa com o cabelo bagunçado. O máximo que vai falar mal do cabelo bagunçado do seu filho é alguma vizinha amiga chata. Entendeu? Mas do tipo, deixa seu filho achando que o cabelo que o jeito que ele penteou tá ótimo. Entendeu? É deixar a criança ser humano. E assim, o máximo de tempo possível, né? Que é o que eu tento. A Thaís, ela até colocou assim, verdade. Hoje em dia as crianças não têm a infância de antigamente, que iam usar para a rua, né? Hoje é mais uns aparelhos eletrônicos, né? Devido à questão de violência e outras questões aí, né? Que a gente tem vivido aí, como essa pandemia, infelizmente. Você me falou, você colocou uma situação de deixar a criança fazer as coisas, enfim, ter o momento dela. Eu me lembrei, porque assim, eu como professora, eu não sou muito fã de fazer cartazes, confesso, eu não sou. Eu deixo as crianças fazer. Então, os cartazes das minhas vizinhas, das minhas colegas vizinhas, geralmente o painel delas é top das galáxias, né? É aquela coisa assim, uau! Que cartaz! E o meu é aquele assim, poderia ter sido melhor, mas não foi feito por mim. Né? Então, assim, eu me orgulho nessa questão, porque assim, não tem tanta beleza estética, vamos dizer assim, aos olhos do adulto,
mas aos olhos da criança, aquilo tem um significado muito grande. Porque vai para além, porque vai para além de um mero cartaz, de uma reprodução, enfim. É uma coisa que ela participou de fato, né? Tem ali a identidade dela, tem a personalidade dela, tem a construção dela, né? Então, assim, você me fez lembrar essa fase que quando eu faço cartazes, meus cartazes eu não, né? Quando a gente propõe, vou até fazer a retificação aqui, eu não faço nada. Quem produz, de fato, a gente propõe isso para as crianças e elas abraçam a causa. Quando elas falam, não, a gente não está querendo falar a respeito disso, aí a gente, né, tem aquela questão do diálogo, né? E quando elas constroem os cartazes, a gente vê assim, como que elas cuidam. Sim. Zelam. Aqui não. Isso aqui. Mas ali alguém vai passar e vai rasgar. Eu ficava, mas não é para durar uma semana. Que não é uma semana. Agora, se você que faz, eles passam com o braço, não tá nem aí, né? É desse modelo. Conseguem achar informação depois, porque foram eles que criaram. Se eu faço um cartaz com 1000 informações, e sabe uma coisa que você falou que é muito engraçado? Quando a gente faz esses grupos para fazer os cartazes, assim, eu fiz um projeto de biografia, que biografia é uma parte de uma unidade lá. Só que aí eu fiz a biografia porque eu estava num projeto da escola, que eram de refugiados. Então a gente pegou biografias de pessoas que eram refugiadas. E aí eles fizeram cientista, né, que foi o Albert Einstein, depois de artista eles fizeram do Freddie Mercury, foram procurar no esporte, um cara da NBA, que era imigrante, que aí o time pagou a cidadania. Então eles foram pesquisar tudo isso, eles trouxeram a informação. E aí tinha uma menina toda zelosa que desenhava maravilhosamente no grupo, com 2 meninos que parecia que escrevia com o pé esquerdo, sabe, assim, daquele... Ela quase estava dando um chilique, do tipo, alguém fazendo feio o cartaz dela. E ela era 100% estética o tempo todo. Os lápis, tudo dela. Aí eu falei, olha só que grande oportunidade para você trabalhar, que nem tudo vai ficar do jeito que você quer. Eu falei para ela, eu tenho 40 anos, se alguém deixar um tapete torto em casa, eu quase morro, falei para ela. Eu queria ter aprendido aqui agora, com 10 anos, olhar as coisas que o outro faz e apreciar, mesmo que não esteja do jeito que eu gosto. Ela fez assim, tá bom, vai, você pode tentar, do tipo, vai ficar feio. É o jeito do amiguinho dela. Então, gente, é na escola que a gente que eles podem, só tem um jeito deles praticarem empatia, sabe? Resiliência, é fazendo, é praticando. Não adianta a gente colocar um vídeo sobre empatia, sobre respeito, se eles não praticarem todo dia. Não vai entrar na cabecinha deles, é na prática mesmo. E a forma que você tem desenvolvido o seu trabalho de forma humanizada, né? Isso faz toda a diferença, porque você foi lá do lado dela e conversou para que ela pudesse ter um outro olhar para com o colega, né? Pelo menos assim, na minha geração, eu também tenho essa faixa etária, tenho uns 15 anos. Na minha época, nós não poderíamos falar, tínhamos que meramente reproduzir. Então, essas questões de perceber o outro, né, enquanto indivíduo, respeitá-lo como tal, respeitar as diferenças, né, é algo assim que hoje eu vejo que o papel nosso enquanto profissionais da educação, isso tem sido muito maior do que nunca, né, no sentido de sensibilizá-los para isso, né, instigá-los realmente para a questão da humanização. Né? E nesse contexto, né, o profissional da educação, o que você vê? Ele está preparado para isso tudo? Para essa enxurrada de informações? De ser um profissional que tenha que trabalhar a parte humanizada, que ao mesmo tempo tenha que saber lidar com a parte conteudista, a famosa grade curricular? Você acha que a nossa classe ela está preparada? E para além disso, né, essa pandemia louca que a gente tem que saber
nos posicionarmos, né, não podermos ter o toque, eu sou altamente sinestésica, não sei se você percebeu, eu não consigo ficar parada, eu fico mexendo, eu mexo, abraço, pego, e eu não serviria para ser jornalista, aquela coisa parada, não. Então, assim, eu sou muito assim de beijar, de abraçar. Nesse contexto todo, né, falei muita coisa. Nós estamos preparados para isso? Eu acho assim, não estamos e acho que é difícil estar, né? Estamos tentando, né, o tempo todo, né? Porque às vezes a gente, quando acha que está com a conexão boa com os alunos, que está conseguindo, acabou o ano letivo, né? Às vezes a gente tem essa. Mas assim, eu acho que fica muito evidente, né, no corpo docente, mas não é só a gente que tem essa dificuldade de lidar com o outro. A nossa é que assim, fica um holofote na gente, né? Que a mãe quer que a gente trate o filho de um jeito que ela não é capaz de tratar, né? Aí parece até que eu falo mal de pai e mãe, de coordenação, essas coisas, mas é sentir literalmente na pele o que é ser professor, porque pai e mãe às vezes esperam que a gente cuide do filho de uma maneira que nem eles às vezes conseguem. E tá tudo bem, porque eles criam expectativa na gente, porque nós somos profissionais da educação. Ok. Aí parece que às vezes a coordenação pedagógica espera da gente que passe o conteúdo de forma que às vezes nem eles conseguem passar. E a gente não está preparado. Muitas vezes na minha aula eu ficava, gente, o que é melhor fazer? É melhor seguir com esse exercício ou é melhor ir lá socorrer a criança que está assim? A gente não sabe. São milhares de micro decisões o tempo todo durante uma aula. Não tem uma aula que você entra e dá aula, passarinhos cantando e tudo bem, tudo certo. Sabe? Não é isso. E assim, às vezes a gente vê a falta de trato, a falta de conexão em gerentes. Hoje em dia eu vejo muito mais, por exemplo, como que o gerente, o coordenador, alguém de uma empresa lida com algum outro funcionário sem tato nenhum, sem totalmente entender que a outra pessoa é um ser humano e está ali dando o melhor dele o tempo todo. Né? Então, assim, é lógico que pra gente puxa mais, porque a gente está lidando com criança, a gente quer modelar o tempo todo. E às vezes a gente não consegue ser. Só que aí, a partir do momento que a gente erra, que a gente pega aquilo como uma oportunidade de aprender. E não tem problema nenhum de falar para as crianças, ontem eu não consegui. Um dia eu fui grosseira com um aluno que ele tinha feito alguma coisa, eu já com ele. Aí, e era mesmo assim, que estavam jogando a garrafa, um bateu no outro e foi quase na cabeça da outra. E era uma coisa que eu já tinha falado várias vezes, da minha aula nada voa, só aluno pela janela, ficava brincando. Então assim, ó, estojinho não joga, garrafa não joga, porque a gente nunca sabe onde vai parar. A sua intenção de jogar é ótima, mas né, a gente não tem controle onde vai parar. E eu já tive aluno que foi machucado em sala de aula por jogar estojo, então eu não gosto. É um dos acordos que eu tenho lá. E aí, na empolgação de um jogar, rebateu e bateu. E eu fui, não! Eu falei que não. Mas não era com o aluno. Eu teria falado, olha, qual é o acordo sobre jogar as coisas? E o que você acabou de fazer? Você respeitou o acordo? Então, o que você tem que fazer da próxima vez? Aquelas coisas que a gente sempre faz. E aquele dia eu fui extremamente pontual. Não, é pra jogar. E alterei o tom de voz, e alterei isso, porque... Mas... é porque eu tinha acabado de receber orientações, alguma coisa que eu não me senti bem. E eu acabei literalmente descontando no aluno. Só que daí depois eu voltei. Você viu o jeito que eu falei com você? Vi. É um jeito que geralmente eu falo? Não. Eu quero pedir desculpa porque eu não estava na minha melhor condição. O que você fez não é certo, mas a forma que eu reagi também não. Isso é lindo, tá? Isso é lindo. Isso é raro e isso é lindo. Porque, assim, geralmente, em algumas situações, alguns profissionais se acham aqui, ó, dentro, né, em cima do pedestal e o aluno ali embaixo. Mas estamos todos num processo, né, de construção, de aprendizagem. E quando você relata isso, eu me emociono porque, assim, isso é ser humano. Isso é realmente você, assim, conversar com o outro e falar, olha, não foi legal, meu sentimento, né, naquele momento também não foi legal, e entrar no acordo, né? O diálogo entre as partes, né, mais do que nunca, no contexto da escola, é fundamental, é primordial, né? O diálogo, a escuta, né, que você fala,
tanto, né? E observar esse ser humano e se observar também enquanto profissional dentro desse contexto, que a escola é muito viva, né? A escola é muito rica, é dinâmica. E a gente sempre fica nessas nossas aflições, as nossas angústias enquanto profissionais de educação, porque, como você falou, assim, a cobrança são de várias linhas, né? Da comunidade escolar, do MEC, vamos lá, MEC, né? Do sistema como um todo, né? Do sistema como um todo, da comunidade escolar. Então, assim, as cobranças, elas vêm de vários lugares. E aí tem a cobrança maior que a nossa cobrança, né? Acho que essa daí, acho que é a que é mais penosa. Será que eu estou dando contas do recado? E aí a Susan, que é uma professora maravilhosa aqui do estado do Espírito Santo, ela fez uma colocação aqui, ó. E como os professores percebem, e como os professores percebem seus estudantes observando... Peraí, só um minutinho, que aqui, sem óculos, então, muita calma nessa hora. Observando um deles durante a produção de um trabalho em grupo muito rico. Ela está falando da questão do professor observar eles na construção do trabalho. De fato é. Ali, nessa observação, né, a gente consegue perceber quem é líder, né, quem é aquele que consegue projetar mais. É muito interessante esse momento também, né? Que às vezes quem passa, como você fala, né? Quem passa do lado de fora, não tá fazendo nada, tá andando para lá e para cá na sala. Os meninos estão lá trabalhando e não tá fazendo nada. Isso é o nosso momento de observar, essa é a nossa forma. Eu não gosto nem. Enfim, uma forma da gente até, não é avaliar, mas observar mesmo, né? Avaliar de nota, de chancelar uma nota, não é isso. É observar quem é conhecer, é uma forma da gente conhecer e reconhecer aquele estudante. Deixa eu ver aqui, é nobre, ela falou que é nobre. É isso mesmo, é muito nobre. Então, assim, me sensibilizou muito quando você fez a sua fala de ter esse diálogo com o estudante, né? E se colocar como tal, como ser humano. E... Pode falar. Não, e assim, o meu coração, depois que eu fui grosseira com ele, e eu vi aquele olhinho pra fora da máscara, assim, do tipo, meio que assustado, eu falei, poxa vida, faz 2 anos que eu tô com essa professora, ela nunca falou assim comigo, né? E aí é lógico que esse momento eu tive individual com ele, ali bem baixinho na carteira dele, né? E aí não passava. E assim, não é muito bom, né? Porque seria se a gente não precisasse. Mas pedir desculpa para uma criança, eles não pensam, eles nunca falam, mas eu não gostei. Tudo bem, professora, tudo bem, eu entendo. Eles entendem muito facilmente, muito mais que a gente. E é lógico que como eu fui grosseira com ele na frente de todo mundo, depois eu me retratei com a sala toda. Eu falei, olha, pessoal, eu tive um momento ali com o Léo, que eu não ia falar o nome, mas eu acabei falando. Tive um momento ali com o Léo e vocês viram que eu não costumo reagir assim. Não era um desacordo de jogar, mas não deveria ter sido grosseira com ele, de ter alterado minha voz, que eu já falo bastante, já falo tão alto, eu já tenho cara de bravo. E aí todo mundo, eu quero que vocês entendam que tá tudo certo aqui, eu já pedi desculpa pra eles, ele desculpa, desculpa. Então assim, se eu fui grosseira na frente de todo mundo com ele, eu fui pedir desculpa na frente de todo mundo também, né? E assim, é o esperado, porque a gente quer que, é aquela velha história, né? Do tipo, você reconhece publicamente e se tiver que chamar alguma atenção para alguma coisa ali, que seja no particular, né? Tem esse ditado já. E só para adicionar ali, se você me permite, sobre o trabalho em grupo, tem 2 coisas que eu amo fazer. Primeiro, antes de começar o trabalho, é estipular quais são os critérios avaliados juntamente com os alunos. Se é uma apresentação, então é tom de voz. É postura na frente da audiência. É umas coisas assim que vem. É lógico, apresentação, isso conta, né? Você vai ficar de costas. Você quase me fez engasgar aqui. Não, e eles falam, tipo, saber do conteúdo que está apresentando. Na hora que você dá para eles estipularem o que vai ser de critério de avaliação, eles são muito mais cri-cri que a gente. Eles veem com umas coisas lá que você fala, rapaz, é isso mesmo?
E aí, depois você pede para que eles façam uma autoavaliação. Sabe assim, o que você acha como um grupo? Aí não precisa que eles entreguem para o outro, pode ser uma coisa que entregue só para você. Às vezes não precisa nem colocar nome, você vai reconhecer a letra de cada um. E você vai bater ali, você vai ver. Ai, foi muito bom trabalhar em grupo, mas eu tive dificuldade em entender o que o outro estava falando, alguma coisa assim. E você dá oportunidade para esses pequenos fazerem essa autoavaliação. Porque o trabalho, afinal de contas, não tem que estar bom para mim, tem que estar bom para eles. Né? E às vezes eles vêm, ai, teacher, ficou bonito. Eu falo, o que você achou? Ah, eu achei que tá legal, poderia ser mais colorido, poderia ser... essa fonte, essa letra podia ser maior. Eu falo assim, olha, então você já deu a resposta. Pra mim, aí depois que ele fala, eu falo assim, olha, você acha que pra mim não colocaria mais cor não, que já tá bom assim. Né? Mas eu deixo que eles falem primeiro. É sempre, e o que você acha? O trabalho não é seu? Porque é o que a gente fala, às vezes, a gente dá uns elogios tão vazios, a gente vicia essas crianças numa de uma avaliação externa, tipo, ai, tá lindo, você é inteligente, como você é bom. E ele não se sente isso. Aí, da primeira vez que ele não se sente inteligente, que tiver uma dificuldade, o mundo cai. Sabe? Do tipo assim, porque eu tenho uma aluna que tive uma aluna que ela era treinada para ser boa o tempo todo. Sabe? Do tipo, a família extremamente rígida. Eu passava lição de casa, a mãe passava mais ainda, a mãe pesquisava na internet mais ainda. E a menina fazia aula disso, fazia aula daquilo. O dia que ela viu que ela fez uma coisa, cometeu um erro na prova de matemática, parecia que, mas eu tirei 8. E 8 é uma nota muito boa. Mas você poderia. E sabe por que não foi o 10? Porque todo mundo erra. Bem-vindo ao grupo, vem aqui para esse lado. Agora vamos abraçar que a gente é ser humano. Ninguém aqui é maquininha. Né? Mas não foi fácil de digerir um 8 para ela. Porque era uma aluna viciada em 10. E aí depois lá na faculdade, que vai realmente enfrentar umas dificuldades de ensino, aí desiste, aí fica com depressão, aí fica com ansiedade. Por quê? Porque nunca se autoavaliou. Sempre esperou o elogio de alguém, de um adulto, sobre o trabalho deles. E vai ter coisa na vida, tanto na vida profissional, que você vai fazer um projeto maravilhoso e alguém vai falar, você vai querer morrer. É que nem Instagram. Instagram é colocar vaidade lá embaixo do pé. Que você faz uns posts e fala, nossa, agora eu vou ganhar o prêmio Nobel de Instagram. Vai lá, tem um like que é do seu marido e de sua afilhada, sabe? Aí você vai falar, vamos bloquear essa coisa na hora. Porque não é pro outro. Eu tenho que entender que quem escreveu fui eu. Fez sentido pra mim. Ficou linda a arte. É isso aí. Ótimo. É isso aí. Arrasou. Olha só, nosso tempo, por incrível que eu tenho um monte de perguntas, mas não vai dar tempo. Porque só tem 1 hora, senão não consigo gravar. Deixar gravado, e eu faço questão de deixar gravado esse nosso momento, esse nosso diálogo, esse nosso bate-papo. E para a gente caminhando para os finalmente, vamos dizer assim, Jéssica, como uma frase que você, assim, que te marcou e que você leva para sua vida, assim, que você poderia compartilhar com a gente? Uma frase, uma palavra? Eu gosto muito do tipo, professor não é aquele que o aluno não aprende com o melhor professor. Ele aprende com o professor que ele se conecta melhor, né? Eu uma vez tive que substituir um professor que ele era maravilhoso de matemática, eu tive que dar aula de matemática. Eu falei, meu Deus, como que eu vou substituir esse professor agora? Ele é o crânio e eu não sei dividir, do tipo, fazer 7 vezes 3 às vezes, sabe? Que me dá branco, que eu não sou de exatas, né? E eles foram tão bem comigo, mas assim, uma alegria do meu coração, que foi a conexão que eu criei com os alunos. Fizeram cartão, depois que eu parei de dar aula para eles, foi tão lindo. Então, assim, o aluno, ele não aprende com o melhor professor. Então, desencana-se o melhor professor. O melhor é que você pode ser a cada dia, sabe? É conexão, senão não vai. Faça o seu melhor, né? Aquilo que está dentro da sua possibilidade, faça o seu melhor. É isso também que eu acredito. Foi por isso que eu, assim, me encantei com você. Em pouco tempo. E é isso aí, vamos começar, vamos continuar essa nossa conexão, né? E isso é muito bom. Eu quero te agradecer imensamente pela oportunidade de você estar aqui conosco, de ouvi-la, de compartilhar um pouco das suas experiências, né, da sua intimidade. E isso não tem preço. Agradeço imensamente
E vamos continuar aí ao longo dessa nossa jornada da educação, compartilhando informações, trocando figurinhas. Eu Tá bem? amei. Amei estar com você, eu agradeço muito. Desculpa se falei demais, mas a gente vai ter tempo aí para se encontrar novamente. Com certeza. Outra oportunidade de outras lives, quem sabe, né? Com certeza, né? Com certeza vai acontecer. E quem sabe um café pessoalmente um dia, meu amigo. Adorei, adorei. Amo café. Você pegou no ponto que eu amo. Café. Quando vier para São Paulo, pode me procurar. Excelente, excelente. Sinta-se bem-vinda no estado do Espírito Santo, em Vitória, mais precisamente. Venha para cá, será muito bem-vinda também. Eu vou, hein? Com certeza. Beijo, meu amor. Pessoal, Muito obrigada beijo no por estar. coração. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Tá bom? Depois a gente vai estar salvando esse encontro maravilhoso. Valeu. Beijo. Beijo. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Amor. Amei.